Vamos orar ao Senhor, nos colocar nas mãos de Deus, para que Deus possa fazer de nós instrumento em suas mãos. Amém? Nós não somos nada, mas Deus é tudo em nós. Né? Devemos louvar ao Senhor por toda a oportunidade que temos de bendizer o nome do Senhor, de buscar ao Senhor, de ter essa comunhão com os irmãos, mesmo que seja por meio de mídias sociais, né, irmão? Isso é muito bom. Aí eu louvo a Deus por isso. Saudar o nosso presbítero Fernando aí também, com a paz do Senhor Jesus. A irmã Caroline também. A paz e a graça de Deus seja contigo, minha irmã. Seja bem-vinda entre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Eduardo também está chegando aí. Sejam todos bem-vindos, amados. Oremos ao Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, mais uma vez eu te rendo louvor, graça e adoração. Eu te bendigo, Senhor, por estar aqui, meu Deus, nesta noite, nesta rica oportunidade de falar do teu amor e da tua graça, juntamente com os meus irmãos e irmãs. Eu peço, Senhor, que da mesma maneira que o Senhor me use, para que seja bênção para a vida dos meus irmãos, que da mesma maneira o Senhor possa usar os meus irmãos para me ouvir e entender nesta noite, ó Pai, meu Senhor, que possa extrair, Senhor, daquilo que for falado e ministrado aqui, Senhor, possa extrair a melhor essência, Pai, que todos possam, em nome de Jesus, serem abençoados, ó Deus. Por isso eu me coloco nas tuas mãos, peço a tua graça, a tua bênção sobre cada um de nós. É assim que eu te louvo e te bendigo, em nome de Jesus. Meus amados, queridos, hoje nós vamos estar refletindo acerca do livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10 ao 18. Né? A partir do verso 10 ao 18, o Senhor vai nos falar acerca da armadura de Deus, e eu quero dividir isso aqui com você nesta noite, né? Acerca da armadura de Deus. Então, eu quero dizer para você que é um grande desafio, né? Para um servo de Deus. Esse desafio consiste em ele estar armado e principalmente saber usar a sua armadura, né? Não basta estar armado, não basta estar usando a armadura. Nós vemos no caso de Davi, que quando Saul ofereceu-lhe a sua armadura, Davi, logo em seguida, ele falou, não, eu me sinto melhor sem, porque a armadura não era dele. O que eu quero dizer, já introduzindo nessa noite, queridos, que cada um de nós temos a nossa armadura na nossa medida, do nosso tamanho, para nós podermos guerrear as nossas lutas e as nossas batalhas do dia a dia. Eu estou certo de que você tem as suas lutas, de que você tem as suas batalhas do dia a dia, e eu quero dizer a você, o Senhor tem uma armadura certa para você, o Senhor tem a arma certa para te fazer vitorioso e um vencedor em Cristo Jesus. Porque assim nos garante a palavra de Deus que com Cristo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Eu quero cumprimentar também a nossa irmã Maria Fontes, na paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Priscila, nossa irmã Elicélia também, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a todos nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, é importante sabermos que nós estamos munidos de uma armadura e de armas poderosas para lutar, né? Talvez nós não saibamos tanto sobre a importância do armamento, porque graças a Deus nós vivemos, né? Em um país que não tem guerra, graças a Deus por isso, né? E nós vivemos aqui em paz, então nós não sabemos muitas coisas acerca disso. Mas o que eu te asseguro é que nós temos em nossas mãos uma arma poderosa, né? Que é a palavra de Deus e a nossa fé em exercício do Evangelho. Nós vamos ver que Jesus Cristo disse que um dos sinais da sua volta que nós ouviríamos falar seria de guerras e rumores de guerras, conforme Mateus 24, 6. E isto, queridos, está se cumprindo em nosso meio, né? Nós podemos ver aí, nós temos 2 guerras em andamento, né? Grande probabilidade, de repente, de outros países se envolverem, enfim, né? Mas nós estamos falando aqui de outro tipo de guerra, né? Por quê? Porque a pior guerra, queridos, não é aquela que nós vemos ou ouvimos os seus rumores. Por exemplo, nós estamos ouvindo falar de Israel, nós estamos ouvindo falar da Ucrânia, enfim,
Nós estamos ouvindo falar de pessoas que estão morrendo, crianças morrendo, jovens, enfim, né? Pessoas de todas as faixas etárias de idade estão morrendo. Queridos, quando eu falei que nós estamos munidos de uma grande arma, a minha pergunta a você nessa noite é: você tem orado, meu irmão, com o propósito de que venha tempos de paz sobre esses países? É uma pergunta, né? Você tem orado? Você sabia que a oração de um justo pode muito seus efeitos e que Deus pode ouvir a sua oração, mudar essa história, mudar o quadro dessas pessoas, né? Eu quero que você se conscientize que você está munido de uma grande arma, que é a oração e a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Mas, queridos, aquela que não vemos, né? Eu estou falando que a pior guerra que nós vemos e ouvimos são os seus rumores. Mas aquela que nós não vemos, esta é a pior. Por quê? Porque esta é uma guerra espiritual. E os nossos principais inimigos, irmãos, não são os nossos irmãos, não são as pessoas que nós vemos, não são os nossos colegas de trabalho, não são os nossos vizinhos, mas a Bíblia nos diz que é o diabo a quem não vemos e tem guerreado assiduamente, irmãos, vencendo este mundo, mas não tem vencido e nem pode vencer o povo de Deus. Não pode vencer a igreja do Senhor. Isso é importante que nós saibamos nesta noite. A igreja do Senhor, ela é militante, é uma igreja que luta para a vitória. A igreja do Senhor, ela não luta para ser derrotada, não luta para perder. Livro de Efésios, Pastor Neto também, passando para pedir oração para a família do pastor jubilado Cláudio Buarque. Passou para o Senhor há pouco. Amém, amados? É o pastor Neto solicitando aí uma oração, né? Pedindo oração para a igreja, pela família do pastor jubilado Cláudio Buarque, passou para o Senhor, né? Eu quero aproveitar também, saudar o nosso diácono Gilberto, a irmã Thalita, o irmão Simon. Queridos, neste momento, eu quero parar por aqui e quero atender esse pedido de oração, amados. Eu quero orar neste momento por esta família. Nós sabemos que é uma dor inigualável, né? E cabe a nós, como igreja do Senhor, orar e interceder por eles. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Eu peço você que curva a sua face, ore comigo em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença juntamente com a tua igreja, Senhor, para entregar, ó Deus, nas tuas mãos a família do pastor Cláudio Buarque, meu Deus, que certamente já encontra-se na tua presença, vivendo, meu Deus, momentos de alegria e glória. Eu quero te bendizer por isso, mas o meu pedido a Deus nesta noite é que o Senhor visite com um bálsamo, meu Senhor, para que eles possam sentir acalentado, ó Pai, por esta dor, Senhor, da perca deste homem de Deus. Querido Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vá de encontro a esta família, que o Espírito Santo Consolador possa atuar, meu Deus, em prol dessa família, no meio desta família, trazendo a ela, Senhor, a compreensão de que o bom pastor o chamou e ele ouviu a sua voz. Eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de orar e falar contigo e peço a tua bênção, meu Deus, sobre esta família, em nome de Jesus. Amém? As nossas condolências aí à família do pastor Cláudio Buarque. Amém, queridos? Prossigamos aqui para nós entendermos melhor, amados. Efésios capítulo 6, versículo 12 vai dizer: porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? Amados, eu não sei se você já ouviu falar ou não sobre a palavra vanguarda e retaguarda, e eu quero aqui esclarecer para que nós possamos compreender um pouco melhor. Vanguarda é a linha de frente. Todo o exército, eles colocam ali os seus melhores lutadores na vanguarda, na linha de frente. E eles vão unidos também com as melhores armas, né, para que possa enfrentar o inimigo e causar grande impressão de poder de enfrentamento.
né? Já a retaguarda é aqueles realmente que vai na parte de trás, aqueles usam armas um pouco inferiores ali, né? Talvez são pessoas menos treinadas, enfim, essa é a lógica. Eu precisaria falar isso aqui para que você possa compreender melhor, né? Então, a vanguarda são os guerreiros que ficam à frente, né? E atrás a retaguarda. A vanguarda ela é composta por soldados, amados, corajosos, soldados mais fortes, né? Que vão enfrentar o inimigo diretamente. Ali, o confronto será direto. São também os que levam ali, irmãos, as melhores armas para poder enfrentar o inimigo e colocar sobre o inimigo uma certa intimidação, né? A retaguarda também é composta de soldados, talvez, irmãos, conforme eu disse anteriormente, menos treinados, né? Mas que tem também uma tarefa de reforçar, de ajudar, né? Esses, no entanto, são os primeiros a correr quando a guerra é difícil, são os da retaguarda. Eles são os primeiros a correr, né? Hoje, queridos, o que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero dividir com você aqui nesta noite? Hoje, a retaguarda do exército de Deus está com problemas, né? Está com falta de entrosamento, falta de propósito, né? Problemas de excesso de contingente, ou seja, muita gente querendo ficar para trás. Nós vamos encontrar poucas pessoas dentro da igreja do Senhor que se coloque à frente, irmãos, querendo enfrentar as lutas, aceitar os desafios, aceitar as responsabilidades e ter um compromisso para com o Senhor. Essas pessoas estão faltando dentro da igreja do Senhor. Então, nós temos um excesso contingente muito grande de retaguarda, mas o exército do Senhor está precisando de uma grande vanguarda, de pessoas que vão enfrentar o inimigo frente a frente, sem se acovardar, né? Que à medida que a luta se intensificar, que não irão fugir. Nós vamos ver, queridos, que dentro da igreja do Senhor, nós vamos encontrar muitas pessoas que pegam uma liderança e, de repente, têm dificuldades na liderança e entregam a liderança, ou mesmo quando liderados, não respeitam o seu compromisso para com Deus. O seu compromisso não é comigo e não é com a igreja, o seu compromisso é para com Deus, né? E muitas pessoas não estão na linha de frente buscando em Deus esta adoração, este louvor, preferem ficar na retaguarda, meus amados, ali, sabe, mais de fora, um pouco mais distante. E eu quero falar uma coisa para você nesta noite: o negócio com Deus é mais de perto, é mais próximo as coisas com Deus. Nós não podemos ficar tão afastados, temos que estarmos próximos de Deus, né? Isso é importante que nós saibamos nesta noite, né? Porque, irmãos, enquanto faltam soldados na vanguarda, o que muito tem enfraquecido o povo de Deus em sua luta no mundo são essas atitudes de, muitas vezes, de gente, de crente covardes, irmãos. De crentes covardes, de crentes que se abstêm de fazer a vontade de Deus, se abstêm de enfrentar o inimigo frente a frente, se colocar como arma poderosa nas mãos de Deus. Lembre-se, você é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs que me ouvem nesta noite, acredite você, à medida que você se coloca em oração, a grande guerra, a grande batalha no reino espiritual. A grande batalha, meus irmãos. E se você persistir em oração, se você se manter firme, você não abandonará o campo de batalha sem a vitória na mão, porque Deus nos garante a vitória, dizendo na sua palavra: com Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Diácono Isaías também está aí. Paz do Senhor, Diácono Isaías, seja bem-vindo. Glória a Deus por sua vida, meu irmão. Então, amados, é importante que nós saibamos disso, né? É importante que nós saibamos disso.
que nós precisamos estar posicionados, porque muitos, irmãos, têm enfraquecido o povo de Deus em sua luta no mundo. Nós estamos numa luta no mundo contra as hostes espirituais da maldade, com o propósito, amados, de resgatar vidas no mundo e levar para a glória de Deus. Deus confiou essa missão a nós. Então, assim, entenda que quando nós saímos nessa missão, o inimigo irá se levantar para guerrear contra nós, para nos fazer desistir, para nos fazer parar, muitas vezes para nos abater. Mas nós precisamos nos levantar, nos posicionar, né, e levar a santa palavra de Deus com o propósito de salvar vidas, porque para isso Deus nos chamou. Diaconisa Sueli, Paz do Senhor, seja bem-vinda aí, Diaconisa Sueli. Deus precisa, amados, de soldados valentes que venham assumir a frente da batalha. Você está entendendo? Deus precisa de soldados valentes que venham assumir a frente da batalha, e isso é eu e é você, né? Aí eu tenho uma pergunta aqui, queridos, para você nesta noite. Você que me ouve, você que verdadeiramente está me ouvindo. Não é o fato de você conectar aí, irmãos, e deixar o aparelho ligado, sem se importar com aquilo que está sendo ministrado. Eu tenho uma pergunta para você hoje. Qual que é a sua posição no reino de Deus, no exército de Deus? Qual é a sua posição no exército de Deus? Você está na vanguarda? Você está na retaguarda? Qual que é a sua posição? Né? Então, nós vamos ver aqui, amados, que dentro desse versículo, quem escreve ele é o apóstolo Paulo, vai haver aqui uma estratégia de guerra para nós. É por isso que Paulo escreve: um guerreiro tem que ser forte. Os escolhidos, irmãos, para uma guerra, geralmente, são os mais fortes do povo. Nós devemos ser o quê? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Assim nos garante a palavra. Não sei se os irmãos vão se lembrar quando nós, na época, talvez na juventude ali, que nós iríamos fazer a escolha para um time, para uma disputa, nós escolhíamos aquele que nós julgávamos ser os mais fortes, ser os melhores. Os irmãos se lembram disso? Não é diferente, amados. No exército de Deus também não é diferente. Só que no exército de Deus, Deus trabalha com voluntários, pessoas voluntárias, pessoas que desejam, pessoas que querem participar ali da batalha, pessoas que se prontificam, pessoas que têm coragem, pessoas que não fogem à luta, pessoas que são guerreiras, pessoas que tomam o reino do céu à força, como diz a palavra de Deus, né? A nossa força, irmãos, não vem de nós mesmos. A nossa força não vem daquilo que nos rodeia. A nossa força, ela vem de Deus, vem do Senhor. Então, nós estamos do lado mais forte, do lado mais poderoso. Nós estamos do lado de Deus. E é Deus quem peleja por nós. Assim diz a palavra do Senhor. Conforme o livro de Êxodo, capítulo 14, né? Vai falar sobre isso, né? Segundo Crônicas 20:15, vai dizer: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, querido, se você tem atravessado, se você tem passado, isso aqui é o quê, irmãos? Isso aqui é para você entender. A estratégia de guerra é a força, mas não a nossa força. A força daquele que habita em nós, a força de Deus. Eu quero dizer para você, amado, se você tem passado algumas lutas em sua vida, aí que você tem lutado e não tem conseguido vencer, eu quero que entenda que essa peleja ela não é sua, mas essa peleja é de Deus. Permaneça firme com o Senhor, seja fortalecido na força e no poder de Deus nesta noite, para que você possa enfrentar e vencer as batalhas da vida aí. Outro fator importante de estratégia de guerra é o quê? É ficar firme, conforme o versículo 11. Permaneça firme, sem se acovardar, porque se você se acovardar, o inimigo ele vai sentir que cresceu, que dominou e vai te perseguir e correr atrás de você, mas permaneça firme, né? O soldado deve ficar atento, firme, contra, né,
os seus adversários, contra os seus inimigos, né? Durante toda a guerra, toda a batalha. Não pode, irmão, se distrair com outras coisas. Não pode se distrair em outras coisas. Mas está atento a todo tempo. Por que, querido, eu digo isso? Porque muitas pessoas têm se distraído com coisas pequenas, com coisas do mundo, sabe? O inimigo tem jogado estratégias e pessoas têm se distraído com essas coisas, deixando de buscar em Deus aquilo que a sua alma precisa para sobreviver. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que se nós não buscarmos em Deus nossa alma, a alegria, a força, né? O poder para nós resistirmos e vencermos as lutas da vida, as lutas do dia a dia no reino espiritual. Como é que nós vamos fazer isso? Então, nós temos que estar atentos, não podemos distrair, amados, né? Temos que estar preparados para enfrentar essas batalhas aí, né? Essa firmeza, irmãos, ela não vem, a firmeza, a confiança, ela não vem de mim, ela não vem de você, não vem do pastor, não vem do líder. Essa firmeza, esta confiança, ela vem de Deus. Deus é quem te faz vencedor, é Deus quem guerreia as suas lutas com você, né? O inimigo, irmãos, versículo 12, nós devemos reconhecer momentos de perigo, irmãos. Nós devemos reconhecer momentos de perigo, saber quem é o inimigo e lutar com as armas à sua altura, ou melhores, ou armas melhores que as armas do adversário. Nós precisamos compreender isso. Você precisa saber quem é o seu inimigo, saber os riscos que você corre e enfrentá-lo com as armas certas, né? Com as armas certas. Se você quiser sair desta luta como um vitorioso. Irmãos, observe bem. Não dá para nós lutarmos uma luta de espada com um canivete. Não dá. A arma é desigual. Precisamos estar preparados, conhecer os riscos, ou seja, se eu enfrentar uma luta dessa, é certa que eu serei ferido, que eu serei alvejado, é certo que eu perderei a luta. Então, toda vez que você estiver num campo de batalha, meu irmão, enfrentando lutas das quais você não sabe se vai vencer ou não, eu quero te dar aqui uma dica. Entra na presença do general de guerra. Peça a ele uma nova estratégia para que você possa superar e vencer os inimigos que têm assolado a sua vida. Acredite, Deus não fez, venceremos em nome de Jesus. Hoje, amados, nós podemos sofrer os impactos da batalha e sentir o cansaço dela, a fadiga dela. Mas isso não significa que nós fomos derrotados ou que nós desistiremos. Nós podemos parar a batalha hoje, mas amanhã a nossa presença é certa no cenário da batalha para nos tornar campeão e fazer com que o nosso nome, né, seja escrito também nos anais da história, né, que nós somos vencedores com Cristo. Se o nosso inimigo, irmãos, ele é espiritual, luta no campo espiritual, lembre-se disso. Armas espirituais, devemos lutar com ele de forma espiritual, ou seja, espiritualmente. Né? Segundo Coríntios 10, do 3 ao 5, vai falar sobre isso. Pois o Espírito que está conosco é mais forte. Lembre-se disso. Você não é um perdedor, você não é um derrotado aí por causa das lutas que te assolam. Também nós temos, amados, temos que ter, né? E eu acredito que nós temos essa posição privilegiada, esse lugar de destaque, né? Quanto ao adversário. Por que eu digo isso? Porque nós o atacamos de cima, pois estamos muito acima dos nossos inimigos quando nós estamos com Deus. Lembre-se disso. Quando nós estamos com Deus, nós estamos muito além, muito acima. Amém, queridos? Quando não, queridos, nós somos alvos fáceis. Amém? Alvos fáceis em nome de Jesus. Mas aí eu quero oferecer para você o que, amados?
dentro desta palavra hoje, a armadura de Deus. A armadura de Deus para você enfrentar as lutas, né? O lutador tem que estar bem equipado, porque o inimigo sabe qual é o nosso ponto fraco, meus irmãos. Sabe qual é o ponto fraco das pessoas. E se faltar qualquer peça de sua armadura, é justamente ali que ele vai atacar e vai fazer de você um alvo. Por isso, nós devemos usar toda a armadura de Deus na nossa vida. Davi, amados, conforme eu disse, ali não sabia usar uma armadura. Nós vimos ali dentro do texto, né? Davi não sabia. Porque Davi não era acostumado a lutar com aquelas armaduras. Nós vamos observar que naquela guerra, ali naquele embate, naquela batalha, o rei Saul via a batalha como uma batalha física, mas Davi via como uma batalha espiritual. Davi, ele vai o quê? Ele reconhece que seu Deus é o Senhor dos exércitos. Então, aqui já é uma batalha espiritual, né? Que é sobre todo e qualquer exército possuindo a maior mobília, o melhor armamento, a melhor armadura, né? A armadura do povo de Deus é a melhor. As armas do povo de Deus são as melhores. Entenda isso nessa noite, queridos. Né? Às vezes você não conquistou a vitória ainda, mas você ainda está no campo de batalha. Você ainda não perdeu, você ainda não foi derrotado. Nós vamos ver que Davi foi a Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Ele exclama isso, né? Com armas espirituais, Davi vai e vence a luta. E nós, irmãos, é o que mais temos, né? É luta, né? É luta. Isso está em Samuel, amados. Se vocês já conhecem muito bem a história, vai indicar que Davi era o que? Era um servo disciplinado. E depois dessa vitória, ele se tornou o quê? Um grande guerreiro, porque é depois disso que Davi vai enfrentar muitos exércitos ali e vai se tornar rei de Israel ali, governando, se não me falha a memória, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém, né? E ele vai fazer o quê? Aprender a usar a armadura dos homens, mas principalmente a armadura de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está munido da sua armadura hoje? Você tem usado a sua armadura para que o inimigo não alveje o seu coração? Né? Você tem usado isso? Cada peça, desculpe, irmão, cada peça da armadura, irmãos, ela tem sua utilidade. O apóstolo Paulo vai falar do capacete da salvação, né? Vai falar do escudo da fé, da couraça da justiça, do cinto da verdade, da espada do Espírito, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, né? Nós vamos ver aqui, amados, uma explicação acerca do cinto da verdade, que está no versículo 14. O cinto é o lugar onde o lutador prende suas armas e munições. Você pode ver, todo lutador vai prender suas armas no cinto. O cinto servia para guardar coisa como dinheiro, cantil, etc. Né? Então, a verdade aqui, irmãos, que é necessária para o cristão é que uma das principais armas de Satanás é a mentira. Uma das principais armas que Satanás vai usar é a mentira, conforme João 8,44. Se o cristão não tiver o cinto da verdade, não terá onde prender suas armas de ataque e pode ficar, muitas vezes, sem elas. Nossas armas estão na verdade. Na verdade. Nós vivemos na verdade, e o fato de vivermos na verdade já é uma grande arma. A couraça da justiça, que no versículo 14, parte B, diz: se o cristão não estiver protegido com a justiça, justificado pelo sangue de Jesus, se houver, amados, pecado em seu coração, pode vir a perfurar a couraça e correr risco de vida. Olha que interessante isso aqui, gente. Se tiver em pecado, nem a armadura te protegerá. Na verdade,
O nome de toda essa armadura chama verdade. Se você estiver sem ela, você corre risco de vida. Ou se estiver faltando alguma peça, você corre risco de vida. Interessante notar, irmãos, que a couraça protege o coração, que é o órgão vital, né? Como guerreiros, devemos proteger nossas emoções de ataques que nos enfraquecem, né? O inimigo vai colocar situações em nossa vida para nos enfraquecer. E nós, como servos do Senhor, nós temos que proteger as nossas emoções para nós podermos sairmos vencedores desta batalha. Calçados do Evangelho. O guerreiro tem que estar calçado para não correr o risco de machucar os pés e ficar impossibilitado de se mover, de andar no enfrentamento. Quando o crente, irmão, está firmado sobre a palavra, ele não corre risco de tropeçar e cair. Ele não corre. Quando ele está firmado sobre a palavra, ele não corre risco de tropeçar e cair. Salmo 119, 105 vai dizer o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lembre-se, irmãos, que a sua vida ela precisa ser regada pela palavra de Deus, né? Então, você precisa aderir nas suas armas de guerra o escudo da fé, conforme o versículo 16, né? Vai dizer, tomai sobre tudo, né? Quando o texto diz tomai sobre tudo, significa o quê? Que o escudo serve para proteger todo o corpo, irmãos, todo o corpo. Deus quer que o cristão, ao pelejar, coloque a sua fé na frente dos problemas como sua defesa. Queridos, não sei se você tem feito isso ou não, mas eu já falei isso, já enfatizei isso aqui umas 2 vezes hoje. Coloque a sua fé. A sua fé é uma arma poderosa, né? Coloque a sua fé na frente dos problemas como sua defesa. A sua fé é o seu escudo, né? Provérbios 30 nos dá uma grande referência para isso. Eu não vou ler as referências, irmãos, senão a gente vai gastar muito tempo, né? Com a fé podemos apagar os dardos do maligno, né? Com a fé nós podemos apagar os dardos do maligno. Capacete da salvação. Algo precisa proteger a sua cabeça, proteger a sua mente. O capacete serve para proteger a cabeça, que é parte que comanda todo o corpo, irmãos. O crente precisa estar com a sua mente protegida contra setas, contra heresias, contra tentações do inimigo, né? Nós precisamos do quê? Da proteção e da salvação divina. Se nós estivermos com as mentes envolvidas com a certeza da salvação, nós não vamos cair em ciladas. Se a sua mente estiver ocupada ali, certa, com as coisas de Deus, você não terá dúvida da salvação e você não cairá em cilada. Amém? Espada do Espírito, irmãos. A espada, ela serve para ferir, para cortar, para sangrar. Todas as outras armas são de defesa. Esta é a única arma de ataque que nós temos. A única arma de ataque que nós temos, né? E a Bíblia vai nos dizer que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, né? Então é uma arma poderosa. Esta é a melhor arma, né? Aqui o inimigo mais teme, irmãos, a palavra de Deus. Hebreus 4:12 vai falar sobre isso, né? Infelizmente, os cristãos hoje não têm usado muito essa arma. E alguns não a conhecem bem, não sabem o poder que essa arma tem. Jesus usou a palavra de Deus para enfrentar Satanás com todas as tentações que Satanás fez com Jesus no deserto. Não foi uma só, irmãos, foram várias tentações ali, e Cristo, usando a palavra, venceu o inimigo ali. Eu quero dizer a você que você também pode vencer o inimigo da sua vida se você tiver intimidade com a palavra de Deus. A irmã Thalita, peço oração pela Márcia, continua internada. Mãe da Érica, irmã de coração. Amém. Vamos estar orando no final, em nome de Jesus aí. Amém, amados?
eu não estou interagindo muito aqui, mas eu estou vendo aqui, amados, estou vendo aqui os comentários dos irmãos aqui, né? O irmão Eduardo falou assim: eu mesmo estou passando por uma batalha de outro planeta, mas eu sei que Deus está comigo. A irmã Sueli está dizendo assim: não deixe contaminar o coração, né? E estão glorificando a Deus pelo aquilo que está sendo ministrado aqui, né? A diaconisa Sueli colocou também, né, que como foi dito domingo, não deixe contaminar com o que os teus olhos veem, né? Então é isso, amados. Eu quero dizer a você o seguinte: se você estiver com Deus e Deus estiver com você, o inimigo não poderá te alvejar. Satanás tentou, né? Nós vamos ver aqui, deixa eu só retornar um pouco aqui, queridos, né? É interessante notar, irmãos, que essa espada do Espírito é o servo de Deus. Depende do Espírito Santo para usá-la com autoridade, irmãos. Não é a espada na mão de uma pessoa sem a presença do Espírito Santo, ela é um simples metal. Mas ela, na mão de um homem de Deus, na mão de uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, ela faz toda a diferença, queridos, né? Nós vamos ver que Satanás tentou usá-la contra Jesus, mas não teve sucesso. Por quê? Porque não tem o Espírito. Da mesma forma, nós, ao citar a palavra de Deus, não teremos êxito se o Espírito não estiver conosco para convencer a pessoa, queridos. Nós precisamos que o Espírito Santo inunde o nosso coração, inunde o nosso ser, né? Nossa Francisca Calixto, seja bem-vinda em nome de Jesus aí, querido. Nosso meio, Deus abençoe tua vida aí, viu? Glória a Deus. Então, amados, observe bem, o general e o quartel. Eu preciso só te explicar acerca disso aqui. Por quê? Porque o soldado de Cristo, irmãos, deve estar ligado ao seu superior. Você entende isso? O soldado de Cristo deve estar ligado ao seu superior, ou seja, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido, o povo adquirido, né, que foi tirado das trevas para viver na sua maravilhosa luz, precisa estar ligado no Deus dos céus, no general de guerra. Está entendendo, irmãos? O soldado de Cristo deve estar ligado ao seu superior para ouvir as suas estratégias de guerra, para ouvir as suas instruções. Pastor Marcos, mas como é que é isso? Como é que é isso, pastor? Como que eu ouço a voz? Como é que eu escuto? Como é que eu fico ligado ao meu superior? Busque ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando você tiver a oportunidade de buscar ao Senhor na igreja, no templo, vá buscar ao Senhor, porque é dentro do templo que ele está, não é fora do templo, irmãos. Busque a presença do Senhor dentro do templo, porque dentro do templo você vai ter comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Ali você receberá as novas instruções, as estratégias, né, do nosso general de guerra. Então, entenda isso, você que é soldado de Cristo, você precisa estar ligado, precisa ter intimidade, precisa ter comunhão com o seu superior. Tem que ter esse contato, essa ligação com o general para obedecer às suas ordens, né? A Bíblia vai dizer o quê? Com toda oração e súplica no Espírito. Também, irmãos, é preciso estar bem ligadinho, né? Atento ao seu superior. O quê? Observando cada atitude, cada ordem dada, né? Não desanimando nunca. Você não pode desanimar. Por quê? Para isso, vigiando com toda perseverança. Assim nos diz a palavra de Deus, né? O guerreiro, amados, não pode estar sozinho nunca. Precisa estar com os outros soldados. Lembre-se, um soldado só não é exército. Precisa estar com os outros soldados, ajudando e sendo ajudado. Irmãos, isso aqui é um fator importante.
Quantas vezes na igreja do Senhor nós convocamos os irmãos, né, para fazer algo na casa do Senhor, para realizar algo na casa do Senhor. E nós vemos pessoas guerreando sozinhas, irmãos. Pessoas labutando sozinhas. Todo o peso sobre um irmão ou dois irmãos, sendo que se nós nos ajuntarmos, nós nos tornamos bem mais fortes. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Um soldado só não é exército. O soldado precisa estar com os outros soldados, ajudando e sendo ajudado, para vencer juntos com apoio um do outro, né? Com apoio, com oração e súplica por todos os santos. Não é por um ou dois, mas é por todos os santos. Então, é natural que todos entrem na casa do Senhor. É desta forma que nós ouviremos as ordens do nosso general. Há cristãos, irmãos, que parecem estar lutando sozinhos, ou até mesmo contra os soldados do mesmo exército. Pessoas que estão lutando para derrubar uns aos outros, irmãos. Que impede as lideranças de prosseguirem, que criam problemas para as lideranças ao invés de ajudar. Que Deus tenha misericórdia, amados. Deus está nos chamando para vestir uma armadura intransponível do pecado. Nós não podemos viver, né, desta maneira. Mas nós temos que viver uma novidade de vida que alegra o Senhor. Eu quero concluir, irmãos, dizendo assim que a vitória ela é nossa. Eu quero que você me escute bem, a vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é do povo de Deus. Eu quero concluir dizendo aqui, amados, que Deus levantou um exército através de ossos secos, conforme Ezequiel 37, do verso 1 ao 10. Deus pegou algo improvável. Deus pegou um exército morto, algo improvável. E Deus fez nascer pele, Deus fez juntar cada osso com seu osso, carne sobre eles e deu vida sobre eles. Trouxe promessa, trouxe vida sobre eles, trouxe esperança sobre eles, meus irmãos. Então, Deus vai levantar um exército através de um monte de ossos. Portanto, irmão, nós não precisamos achar que não podemos ser guerreiros valentes. O Senhor nos quer na vanguarda da vitória. Deus nos quer na linha de frente, na home front, na linha de frente. Deus nos quer na linha de frente. Nós somos os soldados mais poderosos do exército de Deus. Nós temos as melhores armas, nós temos as melhores armaduras e Deus nos chamou para a vitória. A vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Aqui, amados, é importante pensar que o cristão deve lutar uma luta de cada vez e evitar arrumar problemas desnecessários ou comprar briga, irmãos, que não lhe diz respeito, né? O crente tem que lutar as suas lutas. Deus tem nos chamado para fazer parte do seu exército e aprender a usar as suas armas, não as nossas, mas as de Deus. O Senhor dos Exércitos, irmãos, quer nos recrutar e nos treinar para as suas batalhas. E acredite, meus irmãos, são muitas batalhas que nós ainda haveremos de enfrentar. Mas maior e mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior e mais forte é aquele que anda conosco, é aquele que nos instruiu, é aquele que habita em nós do que aquele que está do lado do inimigo.